momento da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra comigo Filipenses capítulo 4. Quando os irmãos vão achando aí, quero agradecer primeiro ao nosso pastor, apóstolo Léo de Jesus, juntamente com a tua esposa, a pastora Jussara, e pastor Fábio, Patrícia, está também nos convidou, o anjo aqui também dessa igreja, o pastor Eliseu, juntamente com a tua esposa, a pastora Jeane, e o meu amigo Osvaldo, companheiro que está aí nos acompanhando, eu acompanhando ele, né? Eu acompanho ele, ele me acompanha. Bom, esse homem é um santo homem de Deus. Também é minha prima, que tem essa unção no louvor. Estava com saudade de ouvir ela louvando ao Senhor. Nós cantamos ali na casa dela, mas obrigado por nos abençoar. Deus continua abençoando o ministério, Ana Paulo. Vamos encontrar em Filipenses capítulo 4, diga aleluia. Aleluia. Verso 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade, algumas traduções, moderação, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto pensais, o que aprendeste e recebeste e ouviste de mim, e em mim vistes, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pela oportunidade, Senhor. Sabemos que nós não somos ninguém, Pai, somos somente servos e canal, Pai querido, da tua bênção. Fala conosco, Pai querido, e ouviremos, cura e seremos curados, Pai. Abre a nossa visão e conseguiremos enxergar, Pai. Pai, toca os nossos ouvidos e vamos ouvir a tua voz nesta tarde, Pai. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar, meus irmãos? Muito bom estar aqui. Estamos tendo dias, na verdade, nós que estamos ministrando mais um renovo, com a graça da parte de Deus sobre nossas vidas. Tem sido dias que a gente tem recarregado nossas baterias, como se diz, né? Quando nós estamos aqui servindo, e tem sido muito bom. Na verdade, quando nós vamos ministrar, irmãos, pelo menos nós somos pastores, né? E estamos pregando diariamente em nossas congregações, nós temos um arsenal de mensagens e podemos falar de Gênesis e Apocalipse, mas a preocupação maior é aquela: Deus, o que tu quer falar com o teu povo nesta noite, ou neste dia, nesta manhã, seja qual for a ocasião. Eu, irmãos, com a palavra no coração que chegava aqui, Deus ministrava já no início do pastor, aqui louvando, falando sobre oração. E depois das ministrações, e Deus foi mudando as coisas. E a pergunta é: por que você anda preocupado? Por que você anda ansioso? Por que você anda, talvez até desconfiado que você não vai conseguir chegar e alcançar aquilo que Deus já te prometeu? Irmãos, nós temos as promessas e temos a segurança maior do mundo. Nós servimos um Deus que, quando Ele nos diz, nós temos que crer. Isaías nos diz que antes que houvesse dia, Ele é. Antes que houvesse noite, Ele é. Antes que houvesse tudo, Ele é. E, irmãos, Ele agindo, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, ninguém pode escapar da mão de Deus também. Meus irmãos, Jesus, ele foi enfático em ministrar o Sermão do Monte e falar sobre... Ele estava falando para os súditos e falando agora sobre o reino. O que era o reino de Deus? E Jesus começa no Sermão de Montes falar sobre as regras do reino de Deus, falar sobre jejum, falar sobre divórcio, falar sobre oração, falar sobre compromisso com o irmão, falar que nós
duas irmãs que tinham uma contenda, tinham um conflito, tinha algo contra elas, ele pedindo auxílio de obreiros para ajudar. Ele fala assim: essas irmãs têm o nome dela escrito no livro da vida. Ele muda, porque talvez estava causando anseio, estava causando preocupação, estava causando uma turbulência ali no coração da igreja. E Paulo vai entrar por um caminho para trazer calma ao coração daqueles que estavam lendo essa carta. E ele vai dizer assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Uma das coisas, irmãos, que nós temos é regozijar no Senhor. Está no tempo difícil? Alegre-se. Está no tempo de bonança? Alegre-se. Está no tempo, irmão, está dando tudo errado? Alegre-se. Está no tempo do sim? Alegre-se. Está no tempo que te entraram? Não? Alegre-se. Porque o Senhor está conosco. Foi aberto aqui, falando que Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Meus irmãos, talvez você pense, os irmãos vêm dos Estados Unidos. Eu quero dizer, nós mesma luta que você passa, eu passo, o pastor passa, os irmãos passam. Nós estamos conversando, nós entramos no altar outro dia e o pastor Osvaldo, e eu citei em 1 de Pedro. Pedro falou assim: olha, obreiros, olha, irmãos, olha, queridos que estão lendo a carta, todos vocês têm que entender, não é só vocês que estão sofrendo, não, é todos ao redor do mundo, porque nós estamos numa luta, não somente contra a carne e sangue que é dentro de nós, mas nós estamos numa luta espiritual. Meus irmãos, nós estamos contra a mão do mundo, e quando o mundo diz sim, nós dizemos não, e quando o mundo diz não, nós dizemos sim, porque nós somos do céu, nós somos do alto, nós somos aquele que chamado de Deus. Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, não tem como tu ver o reino de Deus, porque, irmãos, nós precisamos ter uma identidade do alto, de Deus. Você que nasceu do teu pai, nasceu da tua mãe, você vai ter a identidade, o DNA deles, a sua articulação, seu jeito de falar, seu jeito de conversar. Eu cheguei na casa da prima hoje assim: prima, como que você está parecendo com tua mãe? Ela falou: é mesmo? É porque é o DNA. Meus irmãos, depois que nós morremos, e foi o batismo que aconteceu ontem, nós ressurgimos uma nova pessoa em Cristo. Então nossa mente, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso caminhar tem que ser de Cristo, porque agora nós somos filhos do alto, chamados do alto, para ser um Deus que está nas alturas. E sabe o que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: olha para o alto, irmão, ergue a cabeça para o alto, não anda de cabisbaixo, não anda olhando para baixo. Jesus disse: olha para o alto e vem, porque a tua redenção está vindo dos altos que Jesus Cristo um dia para nos buscar. Regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo: regozijai-vos no Senhor. Meus irmãos, nós sempre vamos ter problemas. Eu tiro o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando você for ler João, você vai ter ali em João várias instruções de Jesus, mas Jesus vai começar a falar sobre crucificação. Ele primeiro no capítulo 13, ele vai tirar a toalha, ele vai ter um lava os pés dos discípulos, vai ensinar uma lição para os seus discípulos tremenda, que é servir. Quem quer ganhar o reino de Deus e ser, irmãos, o maior, o primeiro tem que servir, e Jesus serviu. Depois no capítulo 14, ele vai chamar a atenção dos seus discípulos, porque ele estava falando que estava indo para a cruz, a crucificação. Ele ia morrer, ele ia entregar a sua vida. Mas sabe o que ele diz? Ele fala assim: olha para mim, meus discípulos. Ele diz: não turbe o vosso coração, porque está atribulado. Nós vamos perder o nosso mestre. Jesus vai morrer, Jesus não vai estar mais aqui conosco. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos num momento de perda, nós estamos num momento de luta, nós estamos num momento de luto, nós estamos num momento que nós não sabemos o que fazer, estamos desesperados. Mas Jesus, ele vira para nós e diz assim: não turbe o vosso coração. E ele nos dá uma maior promessa que nós crentes carregamos a nossa vida: eu vou para a casa do meu Pai, preparar um lugar para onde eu estiver, vós possa estar também. Meus irmãos, o texto diz que devemos se alegrar no Senhor. Nós devemos, irmãos, ser moderados, que a nossa moderação, o nosso dia a dia, o nosso caminhar tem que ser conhecido
daquele que estão aos nossos lados. Eu começo a pensar que igreja, lidando com igreja, nossas mensagens sempre vai ser mais pastorais, porque é isso que Deus nos chamou e é isso que nós estamos executando no dia a dia. Mas nós vamos ver alguns irmãos que se diz crente, que se diz servo de Deus, que se diz crer na Bíblia, que se diz, meus irmãos, crer no Deus do impossível, mas de repente veio a luta e veio a adversidade, ou veio um desafio diante dele, ele já esconde. Pois não é isso. Deus manda coisa em nossas vidas para que nós cresçamos nele. Deus manda algumas coisas em nossa vida para que tenhamos experiência. Meus irmãos, tem algo que aconteceu comigo que eu não posso compartilhar. Porque eu não gosto de compartilhar, mas quando eu olho para aquilo, eu falo, Deus, como eu cresci, como eu estou mais perto de Ti. Deus, como a experiência de viver a vida cristã, e quando eu pensava que era para a minha destruição, Deus está, irmãos, nos encaminhando para a comunhão com Ele. Ele está perto dEle. Meus irmãos, você não pode se acovardar. Tu não pode ficar ansioso. Quem quer estar ansioso? A Bíblia não odeia ansiosos. Ansioso a gente se preocupa antes da hora. Você sabia que a ansiedade, ela vem nos estrangular? A gente que é pastor e no início do ministério, a gente já recebeu uma notícia, um obreiro ligava e falou, pastor, eu preciso conversar contigo. Meus irmãos, aquilo era terrível quando eu recebi essa notícia. Eu começava a pensar, Deus, sei que o obreiro quer comigo. Sabe que o obreiro ficou, o obreiro vai sair, o obreiro dividiu. E eu começava a pensar, irmãos, uma coisa boba, que a gente começava a trazer uma preocupação para a nossa vida antes dos tempos. Nós não precisamos disso, irmãos, mas temos que crer em Deus. Crente, Jesus falou para os discípulos assim, crentes em Deus, mas crentes também em mim. Os judeus criam em Deus, mas o cenário que a pouco Jesus vem encarnado aparece para a humanidade. Ele fala assim, tu credes em Deus, eu sou um enviado de Deus, credes também em mim. A nossa moderação, o nosso andar no dia a dia, tem que ser conhecido dos homens. Mas, irmãos, não somos crentes somente quando nós estamos sentados, nossa cadeira dentro do recinto que nós chamamos tempo. Nós não somos crentes somente quando o louvor está cantando e nós sentimos a unção de Deus. E sim, nós sabemos porque dentro de nós não conseguimos conter a graça e a glória e a liberdade do Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas é somente isso, irmãos, tu és crente na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do aperto. Irmãos, a doença do século chama ansiedade. Quando as pessoas sofreram de ansiedade, tomando remédios, irmãos, deprimidos, eles falam que a maioria das pessoas que passam por um hospital não é porque estavam doentes, não é porque elas estavam com enfermidade. Você pode procurar lá, não sei se pode ter uma pesquisa no Google, alguma coisa assim, mas procura saber com alguém talvez que trabalha no hospital. As pessoas entram lá, faz exames, faz uma bateria de exames e checa tudo. Mas o problema é emocional. O problema não é físico. E esse problema emocional atinge o físico. Mas Jesus vai usar, vai falar em Mateus, vai usar este nome para falar assim, não andei ansiosos. Qual que é a tua preocupação hoje? Pedro vai nos falar na tua primeira carta, capítulo 5, assim, olha, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ah, pastor, o senhor que prega é fácil falar isso. O senhor que prega, está com tudo aí na frente escrito. Meus irmãos, eu prego aquilo que a gente vive. Quantos dias, irmãos, para subir no púlpito ocioso e ali, meus irmãos, quase para ser destruído pelo que eu vivia. Mas quando eu subia na tribuna e fazia a obra de Deus, Deus, irmãos, descia com sua graça e abençoava os irmãos. Deus libertava, curava, batizava e salva, irmãos. Meus irmãos, nós temos que entender que a nossa moderação, a nossa mobilidade, o nosso dia a dia tem que ser conhecido daquele que está o Senhor. E o homem vai falar assim, Deus está perto. Não quer dizer aqui que Deus está perto porque está voltando. Não, irmão, você não está sozinho. Deus está perto, é que Ele está do teu lado. Ele está caminhando contigo. Ele está aí
dia, irmãos, que você está alegre, o dia que você está triste, Deus está ali. Nós descobrimos neste texto que há só uma forma da gente arrancar de vez a ansiedade. E não é tomando remédio. Não é, irmãos, não é vendo algum filme dando gargalhada. Não é, meus irmãos, fazendo terapia como os outros falam. Mas Paulo aqui, se você olhar no verso 6, ele dá aqui uma receita para nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, primeiro, pela oração, segundo, pela súplica, terceiro, com ações de graças, seja a vossa petições conhecida diante de Deus. Então, podendo, irmãos, vai para a oração, vai buscar ao Senhor, vai entrar na oração. Meus irmãos, eu sei que a nossa igreja, a característica dela, a igreja do avivamento para a nação, nós somos inseridos nesse contexto da oração. O nosso pastor presidente posto é na oração, o seu pastor presidente aqui é na oração. Meus irmãos, ninguém vence batalha sem oração na vida. Meus irmãos, nós esquecemos da arma que Deus nos deixou, que é através da oração. Sim, nós vamos andar cabisbaixo, nós vamos andar triste, nós vamos andar como derrotado. Mas, meus irmãos, a primeira coisa para tirar a preocupação de nós é entrar em oração em Deus. Nós conversamos, Deus não é bom, Deus não é santo, Deus é poderoso. Meus irmãos, na verdade, a oração não é nós para falar com Deus, mas é mais Deus para transmitir as bênçãos dele por nós. Eu creio que há vários aqui que têm essa experiência, que quando entra pela oração buscando ao Senhor, quando você está com o coração guardado e amando por aquilo que você necessitava, pedindo a Deus, você já agora administrando, você já não está orando pelos seus problemas, mas está orando pela causa dos seus irmãos. Deus vai mudando o conceito, Deus vai mudando aquilo que pensávamos, Deus vai mudando, irmãos, derrubando barreiras, e de repente nós não estamos só na oração, nós entramos no segundo, que é a súplica. Nós ajoelhamos, começamos a chorar, começamos a derramar ao Senhor, porque nós reconhecemos que somos pequenininhos, que nós somos ninguém mesmo, mas é Deus que é tudo. E quando nós se dobramos e suplicamos ao Senhor, Deus começa a trabalhar no nosso favor. Deus começa a agir ali, Deus começa a agir lá. Deus começa, irmãos, que testemunho lindo desta igreja. Março para agora, uma salva de palmas para você. Adora o Senhor por isso. Olha como é que a igreja está linda, bonita. Você faz parte dessa história, você faz parte dessa oração, você faz parte desse clamor ao Senhor. E depois de nós orarmos, suplicarmos, nós agradecemos, que faz parte da oração, orar, suplicar e com ações de graças, de nós agradecermos a Deus pelas bênçãos recebidas. Meus irmãos, experimente essa receita que Deus dá através da palavra inspirada de nome de Deus. Quando você estiver perturbado, preocupado, se estiver cabisbaixo, talvez desanimado, meus irmãos, entra no caminho da oração. Gasta tempo buscando ao Senhor. Irmãos, e o resultado disso é no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alguém vai chegar para você e vai falar: o que está acontecendo, meu irmão? Não estou entendendo. Você fala assim: não tenho paz. Eu não estou entendendo também, meu irmão, mas eu tenho paz. A palavra diz que a paz de Deus, que ultrapassa o nosso entendimento, ultrapassa o nosso raciocínio, ultrapassa o nosso modo de entender as coisas, vai acalmar
vive a ansiedade e quer voltar de novo. E as nossas batalhas é aqui na mente. Os irmãos sempre na mente. E a gente é ser humano, a gente temos as químicas dentro do nosso corpo. Aquele negócio e tal. Tem dia que nós acordamos mal-humorados. Graças a Deus que não tem ovelha perto de nós. Mas tem dia que nós acordamos uma alegria que só. Mas Paulo lhe dá uma instrução, ó, essa receita. Mas guarda a tua mente. Guarda a tua mente. Ou seja, guarda o teu coração, como diz lá em Provérbios, porque dele saem as saídas para a vida. Guarda, irmãos. Quando você está falando, você está dizendo o que está dentro do teu coração. Nós temos que tomar cuidado quando nós temos uma conversa com um colega, com um amigo, com uma pessoa. O ouvido está aberto à pessoa ali. Pode interpretar-nos mal. Mas aqui Paulo fala no verso 8: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. É nessas coisas que nós temos que pensar. Meus irmãos, você está aqui trabalhando junto com o pastor Eliseu, você tem que pensar em coisas positivas, em coisas, irmãos, do céu, em coisas que vai dar certo, sim, nas promessas de Deus. Você tem que pensar no amor, você tem que pensar em coisas que são honestas, nas coisas que são verdadeiras. Meus irmãos, Paulo, ele nos deixa um exemplo, um homem que atingiu um auge na sua carreira, um patamar incrível no seu ministério. Então, diante da tua vida, ele dá a descrição dele, ele foi fariseu, ele foi ensinado pelos mestres ali. Meus irmãos, era um homem que tinha carta para ir e voltar, para perseguir a igreja, mas ele olha para isso tudo, o seu currículo, né? O homem que ele se formou, mas ele fala, isso tudo eu considero como externo, isso eu deixo para trás e avanço para o alto. Meus irmãos, ainda há coisas grandes para você conquistar nessa igreja, na tua casa, na tua família, no ministério. Você precisa entender, você que anda triste, de cabeça baixa, não fica assim, ergue a cabeça, há um Deus no céu que está te sustentando, te dando a mão para você vencer. Mas a vitória, irmãos, é para qualquer um. Você pode utilizar isso que os crentes vão na igreja, a gente fala que Deus vai abençoar, mas a vida toda torta. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Em vez de nós pedirmos as bênçãos de Deus, nós abrimos uma lacuna, uma brecha para que o inimigo opere. Nós temos que fechar elas. Nós temos que andar estreito em Deus. A palavra de Deus fala em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais nós ganhamos almas, quanto mais nós avançamos, quanto mais nós alegramos o coração de Deus, mais fortificado você fica. Nós possamos, irmãos, proteger a nossa mente. Nós possamos cada dia andar e caminhar, tendo nossos olhos fitos no Senhor. Nós possamos cada dia receber a bênção de Deus como ela é. Deus não é um Deus, irmãos, que está barganhando conosco. Deus não está tão interessado, irmãos. Deus não está interessado em te abençoar, mas o interesse maior de Deus é te ver no céu. Quando eu leio as páginas da Bíblia e vejo Deus trabalhando com o povo de Israel, levando o povo para o cativeiro, levando o povo ali, né, para o exilado babilônico. Quando nós olhamos e vemos um povo que diz que é sacerdócio real, que é um povo adquirido, que é uma nação eleita, que é um bichinho, né, de Jacó, que é a menina dos olhos de Deus, e Deus é capaz de pegar aquele povo e levar todo mundo e colocar lá por 70 anos. Somos nós melhores, irmãos? Não somos. Em vez que Deus traz algo, muitas vezes ficamos ansiosos, mas precisamos entrar pela oração e
perguntar a Deus, não por quê, mas para que eu estou fazendo isso? Para que sejamos homens e as mulheres de servir e atingir o propósito de Deus. Fique de pé comigo. Aleluia, Deus. Posso ministrar? Vocês não consideram que queremos orar, queremos ministrar sobre a tua vida. Quem sabe você está numa situação assim de amargura, uma situação assim que você não consegue explicar para ninguém. Aí você fala somente Deus. Aí você fala igual o salmista: ó minha alma, por que estás abatida? Confia em Deus. Confia em Deus. Vamos, nós somos crentes e somos ministrados diariamente a palavra de Deus. Mas tem dia que parece que nós esquecemos de confiar naquele que nos prometeu. Que nós possamos ter essa confiança e ser ministrados. Eu gostaria de ministrar sobre a tua vida, orar por você. Não sei se tem alguém aqui em nosso meio que não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Jesus é aquele que nos dá a vida eterna, que nos convida a nascer de novo, aquele que nos dá a oportunidade de ter uma vida eterna com Ele. Irmãos, quantos que vivem sem Jesus? Eu não sei como é que uma pessoa consegue viver sem Jesus. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que nos alcançou, aquele que veio e morreu na cruz por nós, perdoou os nossos pecados, pois nós tínhamos uma sentença escrita para nós que era viver eternamente no inferno. Mas Jesus rasgou a cédula que estava escrita contra nós e nos deu vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, verso 55 fala: morte, onde está a tua vitória? Onde está? A história que nós recebemos, irmãos, ela foi aniquilada pelo poder de Jesus Cristo na cruz. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Pai querido, derramamos as nossas vidas diante de Ti, Pai. Pai querido, depositamos, Pai querido, as nossas vidas e as nossas preocupações, ansiedade diante de Ti, Pai. Queremos lançar, Pai, diante de Ti, Pai. Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Senhor Deus, abençoa a Tua igreja. Pai querido, vem com Teu bálsamo, Pai, na ferida, Pai. Pai querido, se entrou alguém aqui ferido, Pai, que Tu possa vir, Pai. Pai querido, nesta noite, Senhor. Pai querido, como refrigério, acalma este coração, essa mente, este pai, esta mãe, este filho, esta filha. Pai querido, dá vitória, Senhor. Dá vitória, Pai. Pai querido, diante, Pai, do pecado, Senhor. Pai querido, dá ela força e força, Pai, para vencer as tentações. Espírito Santo, fortifica. Pai querido, derramando a Tua graça, derramando o Teu poder, derramando, Pai querido, cada dia a capacitação, Senhor, para viver, Pai, o cristianismo. Pai querido, que Teus filhos possam tomar posse. Pai querido, que Tu és Deus. Pai querido, que possamos se alegrar em Ti, porque o Senhor tem nos dado vitória, Pai. Pai querido, nós Te agradecemos, Pai, por esses dias que passamos aqui em Portugal, Senhor, por poder estar junto com nossos irmãos ministrando, Pai, sendo, Pai, um canal e um servo diante de Ti, Pai. Abençoa, Pai, nós pedimos, Pai, nosso pastor Ariel, a sua esposa Jussara, pastor Fábio, a pastora Patrícia, pastor Eliseu, Senhor Deus, a sua esposa Jeane, Senhor. Abençoa os obreiros dessa casa, Pai querido, renova o ânimo, renova o ministério, renova, Pai querido, Senhor Deus, seu relacionamento de Pai com
vossas vidas. Aumenta a tua fé com essas palavras. Aleluia. Glória. Creia que você não está sozinho, amém? Diga: o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele que te ajuda, te fortalece, te dá graça, te dá ânimo, te levanta quando você está caído, abre a porta quando está fechada, repreende nossos inimigos, ele quebra bruxedo, feitiço, macumbaria, ele joga por terra mal olhada, inveja, perseguição, ele repreende, ele vai planando teu caminho, ele vai abrir porta antes de você chegar, ele vai dando ordem aos céus para os anjos descer, te abençoar, te guardar e te livrar do mal. Creia nesse Deus, aumenta a tua fé hoje, sai daqui dizendo: essa semana vai ser abençoada, porque Deus está comigo, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Deus de poder e glória, porque se o Senhor está conosco, nós temos a melhor ajuda. Nós temos a maior força. Ninguém pode resistir o poder de Deus. Ninguém consegue resistir o agir de Deus. Ninguém consegue atrapalhar o mover de Deus. Tem. O inimigo quer te entristecer. Ele quer te deixar confusa. Sua família não é uma derrota. Sua casa não é uma derrota. Seu casamento não é uma derrota. Teu marido não é uma derrota. Toda confusão vem aqui. Toda confusão dentro da sua casa, Deus joga por terra. Todo mal contra a vida dela, a casa dela, o casamento dela. Eu ordeno agora: espíritos ministradores da maldade, sai da casa agora. Deus, põe teus anjos lá. Põe teus anjos lá. Toca na tua serva, dá força a ela, graça. Toda opressão, todo mal agora, em nome de Jesus. Seja livre, receba paz, receba força, receba graça, receba o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Paz. Receba paz. Aleluia. Aleluia. Vem aqui, irmão. Você está lá frente do irmão Cássio. Toca ele aí, irmão Cássio. Faz favor. Aleluia. Deus tem uma grande obra na sua vida. Mas o inimigo tem lutado contra você. E ele quer te jogar em cima de uma cama, doente. Mas se tu abrir seu coração para Jesus, como deve, Ele está te livrando. Porque você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Você foi separado e escolhido. Muita gente olha para ti e não acredita que você vai vencer. Chega mais perto de mim. Todo trauma, toda dor que você carrega no seu coração, desde a tua infância, essa ferida Jesus vai fechar hoje. Toda legião de demônio está amarrada agora, destruindo sobre a vida desse homem. Todo espírito vício, eu dou uma ordem em nome de Jesus Cristo. Da
força a Ele, dá graça. Enche Ele com o Espírito Santo, Jesus. Completa a obra na vida dele. Ajuda ele. Que eu te peço a tua bênção sobre ele, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço. Aleluia. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Se Ele estiver na frente, Ele quebra muro, quebra corrente. Se Ele vai na frente, Ele tira o inimigo, Ele tira o empecilho, Ele tira o embaraço. Se Jesus estiver com você, ninguém pode resistir todos os dias da sua vida. Aleluia! Diga, eu vou vencer, diga, eu vou vencer, diga com fé, com autoridade, diga, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer porque Jesus está comigo. É Ele quem nos fortalece. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, glória, nós faremos menção do nome do Senhor. Davi foi lutar com Golias, aquele gigante grandão, que às vezes parece que as coisas é assim na nossa vida, né? Nossos problemas maiores do que nós. Davi olhou para ele e falou: você vem com escudo e com lança, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus deu vitória, Deus deu graça, Deus deu para ele um nome que todas as pessoas cantavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Porque Deus está com ele. Não se esqueça que Deus está com você. Não desista, irmão Ofélia, das promessas sobre a sua casa. Tu tens preocupado muito com a filha sua. Jesus vai cuidar. Vai dar o livramento. Porque Ele está contigo. Bata a palma para Jesus. As crianças queriam trazer um louvor para apresentar para o senhor. Chama as crianças para ele falando. Mas irmãos, acenda por um minuto demais. É pouco tempo de já está expressando os irmãos. E você tem liberdade de glorificar o nome do Senhor. Amém? Há uma alegria profunda no nosso peito, no nosso coração. Está saltando no peito aqui. Amém? Sobre a cabeça para gente, cada um dos nossos irmãos que nos visitam nesta casa, o amor que vocês têm por esta casa de sua eternidade será revelado sobre a sua vida. Continue sendo frequente, obediente à palavra do Senhor. Confiando nas promessas, conquistando certo, porque o Deus que te chamou, Ele pode todas as coisas, vencendo as barreiras e sempre fiel. Amém? Glória a Deus.
Amém, Jesus, que Deus maravilhoso. Espero que não falar, pastor Flávio. Amém. Obrigado. Casa que não tem criança não tem alegria, não é isso, irmão? Vamos ficar de pé, agradecendo a Jesus por essa noite. Nós vamos sair já para o próximo culto, né? Nós vamos agora para a nossa sede. O pastor Osvaldo vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus lá para nós. Que amanhã pela madrugada, ou na madrugada de segunda para terça, eles estão representando a casa deles para estar com a família deles. Mas foram dias de bênção. Vocês que não puderam ir na escola bíblica esse ano, nós esperamos vocês lá no ano que vem. Foram dias muito poderosos. Ontem também tivemos a consagração de obreiros, o culto anual ali de ações de graça, que também foi uma maravilha. Eu senti falta de vocês, mas eu sei que cada um teve aí a sua justificação, mas o ano que vem nós esperamos vocês lá. Amém? Alguns que estão aqui estiveram lá, né? Isso é sério. Mas olha, não vai embora hoje também sem abençoar a obra de Deus, passa lá na cantina. Eu estou sentindo cheio de pipoca. Não? Ah, é para as crianças. Então acabou a pipoca, viu? No próximo grupo vai ter. Então, eu estou sentindo um cheiro ali que entrou por aquela porta ali. Falei, hoje vai ter pipoca. Diante das crianças. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: nós somos uma família. Que a tua semana seja abençoada. A proteção de Deus esteja sobre você e sua casa. O grande amor de Deus, o nosso Pai. As graças redentoras de Jesus Cristo, seu Filho. E as 12 comunhões do Espírito Santo, Senhor, repouse sobre ti e toda a tua família. Meus amigos, meus irmãos, vão com Deus. Deus nos abençoe.